O 25 de Abril é uma data muito importante para a sociedade portuguesa. E vocês sabem o que aconteceu no 25 de Abril? O que mudou em Portugal? Como se vivia antes? Desde 1926 até ao 25 de Abril de 1974, o nosso país viveu numa ditadura, sem liberdade de expressão e com medo de falar, de dizer coisas de que o governo não gostasse. Era um país muito triste, governado por Salazar. E como era Salazar? Salazar era uma pessoa que não mostrava sentimentos, vivia isolado do povo e desconfiava de toda a gente, perseguia os opositores e fugia da modernidade. Tinha horror à cultura e teimava que Portugal tinha de viver neste regime, mesmo que orgulhosamente só. Os partidos políticos eram proibidos, à exceção do que apoiava o chefe Salazar. Mulheres, analfabetos, pobres e comunistas não podiam votar. Mas também para quê? As eleições que se realizavam eram batota, porque alguns votavam mais que uma vez e eram contados votos de pessoas que já tinham morrido. Fazer greve nem pensar, era ilegal. Tudo era controlado, a rádio, a televisão, as revistas, os jornais, tudo era controlado pela censura. As crianças e adolescentes em idade escolar eram obrigados a marchar na mocidade portuguesa. Cinema, teatro, concertos, só quando o rei fazia anos. Sabias que no início da década de 60 os portugueses iam ao cinema em média uma vez de 3 em 3 anos, ao teatro uma vez em cada 11 anos, a um concerto em cada 385 anos, e muitos dos espetáculos eram para maiores de 21 anos. Por cada 1000 habitantes, só 87 tinham rádio, 68 liam um jornal diário, 4 tinham televisão em casa. 75% da população não sabia ler. No céu cinzento, sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não... A polícia política, PIDE, vigiava, perseguia e torturava todos os que tivessem ideias políticas diferentes. Em todo o lado havia os bufos da PIDE que escutavam aqui, espiavam acolá, denunciavam fosse quem fosse, mesmo os vizinhos, os amigos, os familiares. Sabias que muitos portugueses e muitas portuguesas foram presos e torturados nas prisões de Peniche, Caxias e Tarrafal? Portugal era um país cinzento, de costumes cinzentos. Havia regras e normas para tudo. O decreto da moralidade pública regulamentava os modelos de fato de banho. Mas isso não era tudo. Imagina que era preciso uma licença para se ter isqueiro. As mulheres não deviam usar calças. Era proibido falar alto. Até dava prisão os namorados beijarem-se na via pública.
A Coca-Cola estava proibida. Não havia hambúrgueres, nem pizzas, nem shoppings onde os comprar. Telemóveis, MP3, PlayStation, computador, nada. Nem sabíamos o que isso era. A música e os novos ritmos chegavam com atraso. A moda da mini saia foi tirada da capa dos discos. Os governantes portugueses recusaram completamente dar independência às nossas colónias e, em 1961, o povo português, sem ser consultado, foi empurrado para uma guerra em África, Angola, Guiné e Moçambique. Muitos jovens morreram. Muitos ficaram mutilados. Menina dos olhos tristes, o que tanto a faz chorar? O soldadinho não volta do outro lado do mar. Senhora de olhos cansados, porque a fadiga o tear. O soldadinho não volta do outro lado do mar. 13 anos de guerra, até que, esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Enfim chegara a hora da mudança. No dia 25 de abril de 1974, o país acordava diferente. Era abril. Havia um vento que descia aos tropeções pelas ladeiras da cidade. Era abril, um mês imperceptível que trazia um sonho de bagos de romã e o ar a saber a framboesas. Ardiam as palavras nesse mês e foram vistos dicionários a voar. Abril, a deixar sementes prateadas, germinando longamente no olhar dos meninos por haver. Uma gaivota voava, voava, asas de vento, coração de mar. Uma gaivota voava, voava, asas de vento, coração de mar. Como ela, somos livres de voar. Como ela, somos livres de voar. Tudo mudou em Portugal. Começava a democracia. Graças ao 25 de Abril, vocês já nasceram e crescem em liberdade. Os portugueses podem falar, votar, participar, criticar, escolher, construir. Mas é vossa obrigação não esquecer os que lutaram e abriram caminho a este país enfeitado por cravos vermelhos. Uma papoula crescia, crescia, grito